Boa tarde, Isa. Boa Seja bem-vinda. tarde. Obrigada, obrigada. Feliz de estar aqui. Que bom. Nós aqui estamos felizes com a sua presença e já muito agradecidos, com o coração muito agradecidos. Sabemos de todos os seus compromissos, da sua agenda, e você realmente parar esse tempinho para dialogar com o Costa Azul, dialogar com a família Costa Azul e com todas as famílias do município de Rio das Ostras, não é mesmo? Que maravilha, que bom. Fico feliz com essa oportunidade, com a chance de continuar disseminando aquilo tudo que eu acredito tanto. E parabéns a vocês pela iniciativa, né, de buscarem trazer conteúdos que fazem tanta diferença para a vida das pessoas, né, que são tão relevantes. Fico feliz de fazer parte disso. Que bom, Isa. Na verdade, é isso mesmo. Nesse momento, nós entendemos as angústias dos pais, temos estabelecido um canal de comunicação muito grande com as famílias da nossa escola, temos escutado outras famílias, e eu acho que trazer um pouquinho, né, de respostas, pouquinho de respostas para as angústias das famílias é sempre um bom caminho. Claro que nós sabemos que vai ser muito difícil responder a tudo, porque nós também sabemos que é um momento que ainda não sabemos as respostas, né? Nós Nós podemos dar também sugestões, estamos podemos... vivendo os dramas, né? Exatamente. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer uma apresentação oficial aqui, Tá né, bom, sua, para a gente começar, né? Então, combinado. pessoal, olha, a Isa Minatel, né, uma psicopedagoga, que é mãe em primeiro lugar, né? Tudo que eu leio sobre é sempre essa pontual informação de que você é mãe e por uma escolha de ser mãe, você se enveredou pelo caminho da educação, não é isso, É isso Isa? mesmo. Então, mestrado em programação neurolinguística, que tanto tem contribuído também para as suas reflexões, né? E sua pós-graduação em educação, mas a sua coluna, né, na revista Crescer, que as pessoas acabam conhecendo mais, tendo mais acesso às reflexões, mandando perguntas, a gente vai acompanhando, o seu trabalho também na Manhã com Limites, né, que eu acho muito bacana. Então, seja bem-vinda. E eu gostaria já de começar dizendo para vocês que é exatamente porque a gente quer dar respostas, ajudar as famílias a pensar que nós estamos aqui hoje, né? Não é por outra razão. Eu acho que nós vivemos um momento tão importante na nossa sociedade, não é? Um momento em que a gente aprendeu que a educação não pode ficar só para a gente, que ela precisa ser compartilhada, que não existe carreira solo na educação, não é? Ou você compartilha, ou você compartilha. É, e aí eu já te faço logo, né? Uma das primeiras perguntas, e uma pergunta que tem motivado muito a gente, que é a angústia da família que está em casa com o filho e que de repente pensou assim: meu Deus, eu tenho que conciliar casa, eu tenho que conciliar trabalho home office, eu tenho que conciliar as tarefas de casa dos alunos, né, as tarefas que eram de aula com as crianças, e de repente eu consigo ver que os meus filhos não estão respondendo aquilo que eu pretendo, eu peço para fazer a tarefa e diz que não é, eu não ensino da mesma maneira como a escola, que muitas vezes também eles não estão aceitando as orientações das famílias. Então, essa foi a pergunta motivadora para a nossa live de hoje, não é? Sim. Então, a grande verdade é que o confinamento, ele só dá uma lupa, um zoom naquilo que já não ia da melhor maneira antes Uhum, do confinamento, né? Então, a gente pode aproveitar esse zoom para, de fato, fazer um diagnóstico da nossa família, da nossa relação em casa, da nossa relação com o nosso parceiro ou parceira, da nossa relação com a nossa criança, porque o que no confinamento se exacerba, na verdade, já existia, né? Esse é um sim. ponto, e que talvez a gente não estivesse parando para ver, talvez a gente não tivesse Uhum, tendo esse olhar mesmo, essa oportunidade. Por isso que eu acho que toda crise é um convite, toda crise é um presente.
Embora doloroso às vezes, embora difícil, não é a ideia romantizar e nem minimizar o problema e o que a gente está vivendo, acho que não é por aí, é grave demais, é sério demais, mas a gente pode escolher passar pela Sim, tragédia com aprendizado ou sem aprendizado. E eu prefiro sempre escolher com aprendizado, né? Então, assim, com certeza. eu percebo que algumas coisas, assim, a gente não, no automático da vida e com aquele espaço suprido pela escola e, portanto, pela ausência da criança na minha vida, né? Eu acabo não enxergando, não vendo, não percebendo questões das nossas relações, questões da minha relação com a criança, questão da minha educação para a minha criança, né? E que isso tudo acaba exacerbando na hora que eu fico confinada 24 horas por dia por muitos dias seguidos, né? Somado a um Sim, monte de coisas, né, complexas que se juntam a esse momento, né? Então, se eu fico consumindo notícias horrorosas, eu, além de tudo, disparo um monte de cortisol, adrenalina na minha cabeça, né? E começo a ter complicações com a minha criança na relação com o meu marido ou com a pessoa que eu convivo, se é que tem alguém nesse lugar, né? Porque eu também estou me deixando levar por noticiários muitas vezes dramáticos e que sobrevivem dessa também disseminação de uma maneira não saudável, né? Não estou falando para fugir dos números, não sim, estou falando para fugir da realidade, mas de selecionar, de filtrar realmente o quanto disso a gente vai absorver, né? Para não criar o que alguém sim, está colocando, o Felipe está escrevendo aí o ambiente tóxico, né? Então é é isso, isso quando a gente mesmo. tem. E o ambiente tóxico começa dentro da gente, hein? É bom que se diga. Quando eu mantenho o meu ambiente interno puro, mais limpo, mais eu consigo ter mais chance de ter um ambiente de relações mais puro e mais limpo. Quando eu já começo a toxicidade aqui na minha cabeça, através do que eu leio, do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu acesso, né? Eu já começo a ter Sim. uma dificuldade na relação. Eu já começo como é que falaria esse verbo? Toxicalizar. É um neologismo, é um neologismo. Tornar tóxica a Intoxicar, relação. intoxicar. Era tão mais Sim, fácil. Eu fui fazer um negócio tão difícil. criou um neologismo. Muito bom. Sim, muito bom. Isso, a Ana até colocou aí, são escolhas, né? As famílias estão, na verdade, é preciso fazer escolhas. E nesse momento, principalmente, a gente tem percebido que é um convite, como você falou, a uma mudança social, uma mudança geral para tudo, em todos os lugares, em todos os segmentos. E aí eu pergunto agora de maneira bem prática. Você sabe que pai e mãe gosta de receita, né? O aluno está em casa, a gente está vivendo esse momento conflituoso, mas o aluno não quer fazer atividade com o pai. Ele não quer mais ficar ali sentado naquele momento. O que, que você sugere? Como é que você orienta a gente a conduzir esse momento com as crianças? Olha, de novo, eu digo de novo, referindo a coisas não da nossa conversa, mas da vida, né, que a gente tem vivido. De novo, eu vejo as pessoas se dividindo em dois extremos, né? Eu vejo muita gente em desespero absoluto pela perda de conteúdo que as crianças vão ter neste período em que estão afastadas da escola, né? E aí as pessoas estão em extrema preocupação, em desespero, e Uhum, a escola que está conseguindo ter encontro todo dia, então é valorizada, né? A coisa é o professor que conseguiu se reinventar rapidamente, que está ali presente é valorizado, e eu acho isso importante. E eu vejo, por outro lado, pessoas num extremo oposto, dizendo: gente, é hora de se conectar com a sua criança, é hora de aproveitar o tempo com o seu filho, é hora de ficar junto com a sua criança, que eu também acho muito importante. E eu acho que a gente não sim, precisaria ter que escolher um dos extremos. Eu acho que se a gente conseguisse, nesse momento, saber que as duas coisas são importantes e que dentro das duas coisas é importante que a gente consiga fazer a eleição de prioridades, eu acho que a gente encontraria um bom ponto de equilíbrio,
sabe? Então, assim, sim, Sim, eu preciso me preocupar um pouquinho com o conteúdo, mas não do jeito que está posto na claro. nossa sociedade. A nossa sociedade coloca que perder 6 meses de conteúdo é como perder parte da vida, no sentido de que, meu Deus, o que vai ser dessa criança? Calma. O que são 6 meses de conteúdo perto de uma vida inteira? Né? Sem falar que Sim, nós estamos sim, olhando para o conteúdo que é a parte concreta e palpável da formação de uma criança e não necessariamente a mais importante. E aí sim, eu tenho de atuar diretamente naquela parte não concreta, não palpável, que é a mais importante, que é a conexão, que é o vínculo, que são os valores, que são os princípios, e que aí sim eu percebo que eu posso desenvolver. Então eu vou ficar naquela de que o meu filho está lá com a atividade proposta pela escola. Mas se eu não consigo fazer o meu filho querer fazer aquilo que está posto, eu tenho um problema anterior, que é o meu problema de vínculo com ele, que é o meu problema de valores com ele, que ele não está conseguindo perceber, então, esse estudo como um valor. Opa, então nós temos um problema anterior, né? Que sim, a gente sim. pode, então, Você priorizar e reforça tanto, pensar. sim. Você acabou reforçando a sua fala inicial, né? Né? Que disse assim, é importante ser criança junto com as crianças para executar as tarefas. Então, é a criação desse vínculo que a gente está aqui discutindo, né? Sim? É isso, porque sem vínculo não há educação. O máximo que pode Sim, haver é uma informação e não uma formação. Olha que interessante isso. A gente está vivendo sim, tempos em que a gente está confundindo a educação com a informação e chamando isso de formação. Não é. Formação é uma construção perfeito. interna. É uma construção interna de princípios, de valores, de caráter. De personalidade também, porque os problemas de personalidade vêm agora, começam a ser plantados na nossa vida na infância, e na primeira infância muitas vezes, sabe? Então, quando a gente fica Sim. só no conteúdo, 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 nós não estamos formando ninguém, nós estamos no máximo informando algumas. Informou. E Exatamente. isso, E tem até e uma. ter informação é importante também, mas talvez não seja a base de tudo, entende? Eu acho que o equívoco está quando a gente coloca isso como base completa, absoluta de todo o processo. É verdade. E talvez seja isso que esteja causando uma grande discussão nas redes sobre o papel da escola nesse momento. As pessoas não entenderam o que nós estamos propondo nesse instante, não é? E eu até tenho uma mãe que perguntou assim: como filtrar as notícias, né? Uma pessoa que está aí com a gente, nesse momento, como fazer para filtrar, para que isso, na verdade, não mexa tanto com o nosso cotidiano, né? Já que é um momento tóxico. Uhum. Bom, falando Essa é a então pergunta. em maneiras práticas, eu vou contar como é que eu faço. Sim, ótimo. Eu, primeiro, não assisto televisão, já tem muitos anos. Então, Uhum, quando eu não assisto a TV, eu já escolho, né? Porque quando a gente falou de escolhas também lá atrás, eu queria ter trazido isso, depois me fugiu e agora voltou, eu vou aproveitar. Quando a gente fala de uhum, escolhas, o negócio não é se a gente escolhe ou não escolhe. O negócio é o quanto de consciência eu tenho sobre as escolhas que faço. Porque eu escolho o tempo inteiro, né? O sim, problema é que a maioria das minhas escolhas não estão no modo consciente. Estão no modo programados pela cultura, direcionados pelos sim. grupos que faço parte, programados pelos meus pais lá na minha infância e hoje eu acho que estou escolhendo e não estou. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Reproduzindo, né? Até que ponto de verdade eu estou escolhendo? Até que ponto eu escolho que a minha criança esteja numa escola que seja conteudista porque eu realmente pensei e sei o que eu acredito sobre isso? Ou até que ponto eu acho que Sim, eu sempre ouvi na minha vida que aquela é a melhor escola e ponto, sei lá. Né? Ou porque é mais perto da minha casa. uhum, E aí, até que ponto eu estou de fato consciente das escolhas que faço? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Depois, falando sobre as informações, especificamente, que foi sua última pergunta, eu não assisto TV, então essa já é uma escolha minha, né? Porque a TV, uma vez que você ligou e escolheu o canal, você não escolhe mais. Aí eles escolhem tudo para você. E você vai colocando aquilo para dentro, querendo ou não. O máximo que você pode fazer é questionar.
mas não tem escolha de pôr para dentro, já entrou. Então é um instrumento muito poderoso, né? E aí a gente pode estender também, né, para as redes sociais, né? Então, outro filtro que eu faço, por exemplo, no WhatsApp, é que eu não deixo configurado para baixar automaticamente fotos e vídeos. Não deixo. Eu vou vendo nos grupos as informações e aquela foto que me chama a atenção porque veio de alguém que eu acredito, que eu confio, que geralmente compartilha coisas úteis, relevantes, interessantes ou inúteis, mas boas, né? Tá tudo bem também, um pouquinho de inutilidade boa para descontrair faz parte, né? Aí sim eu clico na foto para então ela ser carregada e eu consumir aquele conteúdo. É um outro controle importante, viu? Porque se a gente carrega as memórias dos aparelhos telefônicos, se eles não aguentam, imagina a nossa. A nossa não aguenta também, só que a nossa não tem um problema de exatamente estoque, né? A gente tem um problema mais sério, que é de realmente que isso impacta depois na nossa vida, né? Então, esse é outro ponto. Um outro ponto é o que a gente consome mesmo, que páginas a gente segue, que referência a gente tem, né? E que páginas a gente deixa de seguir também, sabe? Porque eu acho que as pessoas manejam muito mal, às vezes, as ferramentas a que dispõem acesso, sabe? Muitas vezes as pessoas não sabem que o conteúdo do feed dela, do Instagram, por exemplo, é selecionado por aquelas páginas que ela segue ou que ela deixa de seguir, por aquele conteúdo que ela curte ou que ela deixa de curtir, né? Então, se eu começo a curtir e seguir com consciência, de novo a consciência, né? Eu acho que a gente devia fundar a pedagogia da consciência. Quando a gente consegue ter consciência de que eu tô dando um curtir, um coraçãozinho no negócio, e aquilo começa a direcionar o tipo de informação que eu recebo, né? Eu começo a ter mais filtro também no que é que eu vou curtir, no que é que eu vou consumir, no que é que eu vou dar foco, voz, né? Realmente na minha vida. Então, é selecionar mesmo. E outra, parou com notícia. Passa assim, ó, um dia sem notícia, não precisa, não muda tanto assim de um dia para o outro. E se tiver uma coisa muito grave, você vai saber. Não tem como, as informações chegam na gente, sabe? Então, E também fazer a escolha por um telejornal que faça de maneira idônea, né, as informações, que talvez não traga essa questão do espetáculo para a informação. Isso também é muito importante, tem a ver com escolhas, não é? De preferência escrito, que você lê até onde você quer, depois você para, tá bom já. Sabe? Já deu. Não vou mais a fundo nisso, para mim já tá suficiente. Ou então pega o marido, que nem eu, que gosta de acompanhar e fala para ele, resume para mim, tá acontecendo o quê, hein? Aí ele fala, o coronavírus aumentou assim, tá melhor do que tal país, e nananana. Eu falei, tá ótimo, para mim tá suficiente saber disso, obrigada. Aí eu falo assim, ó, eu vi alguma coisa sobre o presidente nessa questão do coronavírus. Ele, aconteceu isso, isso, isso. Isso é opinião, qual foi o fato? Aí ele conta o fato, eu falo, tá bom, pra mim tá suficiente, obrigada, só quero até aí, deixa que eu tiro as minhas conclusões. E claro, tô brincando aqui, mas quando eu sinto a necessidade de aprofundar, aí eu vou naquela coisa específica que eu quero saber, né? Porque senão a gente vira um verdadeiro saco de lixo, de porcaria. E nós também precisamos trabalhar a própria relação emocional, né? E fazer os filtros emocionais também. O que, na verdade, nesse momento me toca mais, porque eu estou sabendo de uma notícia muito próxima, ou porque teve um caso recente na minha cidade, aí, de repente, aquilo vai me tocar muito. Então, nós também aprendemos a fazer esses filtros emocionais, né, com esse exercício também. Eu devo ver, eu acho que eu tenho que saber da informação, sim, eu tenho que estar informada, mas isso também acaba que influencia, e é até um gancho para a nossa próxima fala, a maneira como eu estou relacionando em casa com as crianças. Por quê? A minha ansiedade, a minha angústia, o meu turbilhão de emoções também interfere na criança. E vai a uma coisa que você sempre fala muito, né? Olhar a vida sob a ótica, sob a perspectiva da criança. Porque quando ela também está vivenciando isso comigo, mudou a rotina dela, ela mudou completamente a maneira dela de se relacionar com o dia, eu não vejo mais meus colegas, eu não posso mais ir à rua, eu
também estou vendo que a criança está passando por um momento. Mas é difícil, mas eu estou aqui no meu, que é muito mais difícil sobre a minha visão, e esqueço de cuidar também dessa questão emocional da criança, não é mesmo? Às vezes eu não cheguei nem a bater um papo de verdade com ela sobre o que está acontecendo. Às vezes, né, a coisa foi tão automática, a coisa foi tão doida, a coisa foi tão... que eu tô me preocupando com tudo que eu tenho mesmo que me preocupar, né? O meu trabalho, dar conta da tarefa da criança que está chegando ali. Eu tô preocupada de novo com as coisas concretas do mundo real, e é importante que seja também contemplado. Mas eu não estou conseguindo ter sensibilidade para me conectar com o mundo emocional, que é tão real quanto o real, mas não se vê, Sim, sim. né? E aí é realmente parar. Peraí, eu já falei para minha criança o que está acontecendo de verdade, né? Eu já bati um papo para saber como é que isso está para dentro dela, como que está ali dentro dela isso tudo, né? Como que ela está entendendo? Como que ela está entendendo, como ela está encarando, o que que tá para ela, tá maior ou tá menor do que eu acredito que seja o adequado, né? Tá fazendo bem ou tá fazendo mal? Ela tá conseguindo aproveitar alguma coisa disso, né, de alguma forma? Ou ela tá, pelo contrário, só aproveitando, achando o máximo não ter aula e não se dando conta da gravidade da situação que a gente está vivendo? Porque a ideia não é excluir a realidade da vida da criança, né? A ideia é a gente colocar num ponto interessante, que ela aprenda com isso, que ela não sofra mais do que precisa, mas que ela também não se desconecte da realidade, entende? Pra gente justamente criar um ser humano adequado. Né? E quando a gente vai ouvir o que está dentro deles, a gente leva cada surpresa, cada susto, cada lição, né? É muito interessante. Eu ontem tive uma conversa com meu filho, que eu perguntei para ele, filho, como é que você se sente amado? E eu jamais poderia, se eu tivesse naqueles testes, você conhece o seu filho? O que ele responderia a essa pergunta? Eu erraria feio. Como é que você se sente amado? Ele virou e falou assim, mamãe, esses dias atrás eu estava na sua cama e eu pedi para você me fazer cosquinhas. Você fez e eu me senti muito amado. Ele tem 8 ou 9 anos, tá? Quer dizer... Eu julgaria que isso não viria de uma criança nessa faixa etária. Acho que talvez isso já tivesse menos importante para ele. Ou que amado, nossa, tem tantas outras coisas que eu faço para demonstrar o meu amor, né? Ele deixou claro que foi quando ele pediu a cosquinha, eu fui lá e fiz, ele se sentiu amado. Olha só, né? Como que eu ia saber Na verdade, naquele momento? Na verdade, a gente tem sempre uma tendência, como pais, a achar que são as grandes coisas que fazemos que vão dar conta de estabelecer esses vínculos afetivos na verdade, estabelecer essa relação. E, na verdade, não é, não é? Olha, e é isso, e eu vejo essa busca louca, né? Então eu tô em casa com meu filho, eu fico doido procurando um monte de atividades, por exemplo, na melhor das intenções, porque pai e mãe sempre tem boa intenção, gente. Salvo raríssimas exceções, que são realmente pessoas que já estão fora do seu equilíbrio mesmo, né? E aí é outro assunto, já é um assunto mais, né, complexo já, de alguma patologia, talvez, né? Mas as pessoas... Pais e mães sempre têm boa intenção, sabe? E aí a gente tá buscando, por exemplo, um monte de atividade para minha criança fazer, um monte de coisa para ela viver, um monte de brincadeira. Carregando. Quando às vezes, na verdade, a vida se basta, sabe? Os afazeres que eu tenho na minha vida. Então, se eu vou para a cozinha fazer alguma coisa e eu consigo incluir a criança nesse processo, ela aprende tanto, cria-se tanto vínculo, dá menos trabalho. Dá muito menos trabalho, né? Mas aí eu realmente, de novo, preciso ampliar e expandir a consciência. Por quê? Porque quando eu vou para a cozinha sem expandir a consciência, ou seja, com a consciência da cultura, cozinha não é lugar de criança. E aí eu jogo fora um monte de oportunidades. Né? Então esse é um ponto importante. Eu vou arrumar uma cama. Como é que eu posso incluir minha criança nisso? Ou mesmo, eu vou agora fazer aqui o meu trabalho profissional. Como que eu vou gerir esse momento? Porque não adianta querer fazer home office com um menino de 2, 3, 4 anos em casa e achar que vai trabalhar, gente. São expectativas irreais, sabe? Então a gente também precisa entender qual é a realidade da expectativa que eu preciso estabelecer. Dentro dessa realidade, com que recursos eu conto, né?
Que não tenho rede de apoio, não tenho. Quais são os recursos que eu conto? Então eu vou usar esse recurso por 1 hora para eu fazer as minhas prioridades que eu preciso fazer aqui e depois eu vou trabalhar no horário que estiver dormindo. Porque não dá, eu não vou nem conseguir ser boa profissional e nem conseguir ser boa mãe. Eu vou me sentir duplamente frustrada se eu tentar ficar trabalhando uma diária inteira com um menino com menos de 6 anos em casa junto comigo. Com mais também, mas com menos é realmente inviável, sabe? Então, Sim. é pensar como é que eu vou criar condições possíveis. Ideais Uhum. já são outras coisas, né? Mas pelo menos É trabalhar verdade. com o possível. Né? Então, a rotina, com certeza, nesse momento, vai auxiliar muito, não é isso, Isa? Sim, Para a a gente tá, gente para nós está sendo alcançar minimamente o que se pretende, não é? Você concorda? sim, para a gente tem sido um instrumento de verdade, assim, de vital importância, eu diria, sabe? A gente começa todos os dias pegando a rotina e passando o que nós vamos fazer, né? O que já foi feito, dá o ok aí, e o que vai ser feito ainda, coloca aí. Aí ele monta, estamos nesse estágio, tá? No começo era a gente que fazia com ele junto, aí ele foi assumindo e a gente junto, agora ele faz e vem bater com a gente, vai fazer o checklist juntos, né? Ó, eu Sim. sugeri isso aqui pro meu dia, mãe, o que você acha? E aí eu vou lá, você acha que dá tempo de fazer isso aqui tudo antes do almoço? Vamos pensar comigo? O que você acha? Aí hoje aconteceu isso. Aí ele falou assim: uai, eu vou fazer o seguinte, então, vou deixar. Se não der, eu passo para tarde depois esse e esse aqui. Pode ser? Pode. Ok. E, E ele vai e nós tentando temos viver visto ali. muitos exemplos, né? Nós temos visto muitos exemplos. Eu achei formidável, tenho acompanhado as redes para acompanhar também o que as pessoas, né? Como que as pessoas estão lidando com esse momento. E achei muito interessante que teve uma família que colocou na porta, né, um quadro de horários, com certeza para filhos entre 7, né, com os horários que estariam ali fazendo videoconferência ou no momento mais importante, que não poderia ser incomodado. Então, são pequenas estratégias também que vai estabelecendo vínculo, né? Vai demonstrando respeito e que vai incluindo a criança no processo, Exato. né? Ou também a rotina da criança e da família organizada e colada na geladeira, né? E Para que ele sabe tenha ali o que é acesso. muito importante lembrar que a criança é muito visual. Então, às vezes, a gente acha que está estabelecendo rotinas, combinados, só porque falou. Mas se a gente não fizer um elemento visual daquilo ali, a gente está jogando Sim, muitas vezes o recurso fora, porque a gente vai se estressar, porque vai falar 1, 2, 3 e às vezes a criança não vai conseguir pegar, né? Então esse é um é. ponto importante. Outra coisa que eu queria trazer da nossa experiência também, eu gosto de falar da nossa vida para as pessoas verem que assim nós Claro. estamos vivendo aqui a mesma coisa que todo mundo e trabalhando junto, né? Quando a gente começou esse uso mais intenso da rotina na quarentena, né, de estabelecer mesmo os horários que a gente ia fazer cada coisa, que eu tinha de compromissos, que ele tinha, então que a gente ia ter que se respeitar aí nesse. Até porque ele já tem quase 9, facilita um pouquinho, né? Porque tem muita autonomia, vai ao banheiro sozinho, come sozinho, quer dizer, né? Tomar banho sozinho, isso tudo Uhum. já facilita muito, né? Auxilia. Então, ele resistiu um pouquinho. Ele não. Ai, é chato esse negócio de rotina, mamãe, não tô gostando, não sei o quê, não. Até que um momento eu cheguei para ele e falei assim: você sabe que eu já sei o que tem que fazer, por que eu tenho que pegar aquele negócio, esse tipo de coisa, sabe? E aí eu Sim. tive a oportunidade de falar para ele uma coisa. Eu falei: olha, e eu gosto muito também disso, eu acho que fica como. É, é, possibilidade de pensamento também para todas as pessoas que estão aí assistindo, de falar a verdade. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não está só fazendo a sua rotina, repetindo compromissos de um dia para o outro e dando ok no que você já fez, só para se lembrar de que tem que fazer. Também. Mas, na verdade, você está aprendendo a usar agenda. Você está internalizando rotina dentro de você. A sua organização interna vai absorvendo o uso de uma rotina, de uma sequência de atividades.
sabe? E isso é muito útil para a sua vida. As pessoas que não sim. têm esse aprendizado, que não absorvem a rotina, que não aprendem a usar a agenda, até adultos muitas vezes esquecem compromissos, têm problemas de comprometimento e responsabilidade, sabe? De Então organização. eu falei, então você está tendo um outro aprendizado que você não está vendo, além desse que você consegue ver aqui, que é de fazer o que tem que fazer. Aí ele É verdade. ficou pensativo, assim, foi interessante, sabe? Eu falei, então assim, Sim. vamos fazendo, e aí a gente vai conversando sobre isso, sabe? E você também não precisa É, invalidar o que a criança traz, né? Ela trouxe um sim, desconforto, tá sim. chato, tá? Eu falo, tá, filho, tá, mas tem outras coisas importantes nisso. Vamos fazendo e vamos conversando mais. Tem um jeito de ficar legal? Tem um jeito de ficar bom? E aí a gente vai achando também as formas lúdicas, né? De fazer Sim. aquilo tudo que precisa ser feito, né? É verdade. E também eu acho, Isa, como mãe, né? Eu não tenho mais filhos em idades pequenas, né? Minhas filhas são, já sou avó, minha filha mais velha tem 27 anos e a mais nova 22. Mas como mãe, a gente faz experiências, é aquilo que você falou. Nós não sabemos receitas prontas, não existe um certo e um errado. Existe sempre uma tentativa de organização. Às vezes algo que você vê e que você pensa, vou fazer dessa maneira porque eu acho que fazendo dessa maneira, eu estou valorizando. Mas aí vem uma coisa que tem muito a ver com o que você diz também sempre nos seus textos, em palestras, e ouvi várias vezes, né? É de reconhecer realmente essa criança como um ser que merece respeito. Então, quando a gente traz isso como consciência, de uma certa maneira, tudo que a gente passa a fazer vai por esse viés, não é? Isso, sim. A verdade é que a gente está acostumado, né? Programado pela cultura, Uhum. a considerar mais importante o que é do adulto. O compromisso do É, adulto, o sentimento do adulto, né? A frustração do sim. adulto, aquela coisa banal que deixou meu filho chorando. Gente, vai chorar por besteira? Tem nem motivo para chorar? É, sim, Eu vou te dar motivo se você e- quer chorar. é, é verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta também que eu tenho observado bastante nesses dias, né? Você é palestrante do Instituto Ibrahim, do Brahim, né? E tem trabalhado muito com a questão da criatividade, com a questão do empreendedorismo das crianças nesse momento. Você vê um nicho importante para esse trabalho em casa, os pais trabalharem com a criatividade, trabalharem com essas habilidades que, na verdade, muitas vezes ficam até, eu diria que, pouco perceptível para nós, porque a criança está muito fora de casa, então, às vezes, a gente, nesse momento, olhar e falar, nossa, como que ele tem essa capacidade de resolução de problemas, ou, poxa, tá aí, olha cá, ele é muito criativo nisso. Você acha que esse é um importante momento? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente perde muitas oportunidades porque a gente quer dar as respostas sempre. Os adultos são programados também, não é culpa nossa. A gente foi feito assim, do jeito que fizeram com a Sim, gente, também sem querer, né? Mas a gente fica querendo o tempo inteiro dar resposta. Então a criança vem e fala: Ah, eu queria fazer isso aqui, isso aqui. Faz assim que funciona melhor. Faz assim que vai mais rápido. Então, quando a sim, gente faz isso, a gente muitas vezes impede a criança o próprio aprendizado e poda muito a criatividade, né? Porque muitas vezes as soluções, a criatividade vem para resolver problemas. Se eu não tenho problemas, eu não tenho necessidade de ativar a criatividade, né? Olha só que interessante. Então, quando perfeito. eu quero resolver tudo na vida da minha criança, quando eu quero fazer tudo mais rápido na vida da minha criança, porque a vida é regida pelo relógio, por aquela loucura, por aquele desespero de cumprir hora para tudo. Sim, Às sim. vezes não sabe nem por que está correndo, às vezes tem motivo. Mas às vezes é automático, é aquele piloto automático que está correndo, não sabe nem para que está querendo fazer o negócio mais rápido, mas é domingo. Sim. Por que você está querendo fazer mais rápido? É domingo. Sabe assim? Então, tem algumas Sim. coisas que são interessantes da gente pensar, né? E esses movimentos de piloto automático, de dar respostas, de resolver problemas e de fazer mais rápido, poda demais a criatividade. Então, se tem alguma coisa que talvez, né, ficar em casa obrigatoriamente possa nos dar, é a chance de não ter tanta pressa, né? De não ter tanto próximo compromisso para fazer, de não ter Sim. tanto tempo Sim. de deslocamento para contabilizar, né? E poder, então, Uhum. abrir aí espaço para criatividade. Uma outra coisa que eu acho insana na nossa cultura atual é que a gente não permite mais as crianças brincarem sozinhas.
Ou elas estão mediadas por um professor, ou elas estão mediadas pelos pais, ou elas estão mediadas por um monitor. Eu não cogito fazer uma festa de aniversário sem monitor. E se eu deixo sozinha hoje em dia, muitas vezes ele olha para mim e fala, o que é que eu faço? Mãe, o que é que eu faço? Ô mãe, o que é que eu faço? Porque a gente não deixa mais os meninos desenvolverem a própria criatividade e brincar sozinho, e saber o que vai fazer, e saber o que vai... Gente, e depois a gente fala, não sei porque eles não sabem fazer nada sozinho. Imagina, não deixa. A gente não deixa, sabe? O mundo adulto invade o mundo da criança e não deixa a criança fazer nada. Perfeito, Muitas Isa. vezes com medos, com cuidados, com preocupações com riscos, sabe? Mas a gente precisa tomar cuidado de novo para pôr consciência nisso aí. Uma vez, meu filho tinha 2 anos e ele estava andando em volta da nossa mesa no restaurante. Porque não existe criança de 2 anos que consiga ficar sentada o mesmo tempo que um adulto. O Não tempo existe. inteiro. Não Sim. existe. Se essa criança fica, ela está sendo limitada no seu desenvolvimento, né? Ou ela está hipnotizada por uma tela, tá? Que também está limitando o seu desenvolvimento. E aí, então, é natural que uma criança aos 2 anos vá se movimentar ao redor da mesa do restaurante. Por isso já escolho uma mesa próxima à área kids, por isso já escolho um local que seja... a gente tem o pet friendly, né? O children friendly também, né? Amigável para as crianças. Sim. Enfim, já faço escolhas conscientes também nessa parte. E aí eu lembro que o meu marido estava extremamente incomodado com aquele movimento do meu filho. Porque não é fácil mesmo a gente ir mudando a nossa cabeça. A nossa cultura diz que tem que ficar sentado, né? Ou que, sim, enfim... E aí, ele estava muito incomodado. E eu falei, gente, mas ele está no período sensível do desenvolvimento motor. Ele não pode ficar sentado ao mesmo tempo que a gente, que já se desenvolveu, né? O cérebro entende que aprendeu a andar, tem que usar. Tem que andar, né? Se não usar uma habilidade que foi aprendida, você perde. E se você aprende um idioma e não usa, você perde. Você sabe disso. E aí, ele incomodadíssimo. E aí, chegou um ponto que ele estava tão estressado que a gente já não estava mais conseguindo ficar em paz ali no restaurante. E ele falou assim, você não percebe? Imagina se o garçom vem com a bandeja, com alguma coisa ali em cima, e tromba, e bate na criança, e cai no chão, e aquilo machuca a criança se fere gravemente. E aí eu fiz uma pergunta para ele que eu acho importante a gente se fazer sempre. Quantos casos você conhece assim? De crianças que estavam brincando na mesa, próxima à mesa do restaurante, e tiveram um acidente, um ferimento grave com o garçom. Aí ele parou assim, sabe? Então, às vezes, a gente está também criando riscos onde não tem. Ou então a gente olha na internet e acha um caso, mas eu vi um caso, não sei. Calma, gente. Calma, gente. Bom senso. Sabe? Calma. Porque senão, em prol dessa proteção exagerada, a gente impede muito desenvolvimento, a gente impede muito relacionamento, muita aprendizagem. Ontem a gente estava aqui conversando, nós dois trabalhando em home office, né? Hoje ele não está home office, ele tem um trabalho que ele não está conseguindo fazer 100% home office. E o meu filho veio pela janela, a gente mora em um condomínio que ainda tem casas em construção. E ele veio pela janela e falou, mãe, eu queria conhecer aquela casa que está sendo construída com o Caco, posso ir lá? O Caco é um vizinho. Eu falei, filho, o que você tem que tomar cuidado indo lá? Aí ele falou, porque pode ter alguma coisa ainda quebrada, perigosa. Eu falei, outra coisa que pode ter, bicho. Porque como ninguém tá morando lá, pode ter aranha, pode ter, né, rato, pode ter bicho. Né? Eu falei, e outra coisa, além dos cuidados do risco, também tem que ter cuidado com as coisas do outro. Porque ele falou assim, não é de ninguém. Eu falei, não, está sendo construído, ninguém tá morando ainda. Mas já é de alguém, né? Já é de alguém, é verdade. Então, eu falei, então as coisas que estão lá também são da pessoa. Pode mexer no material que está lá para ser usado depois? Não, né, filho? Não pode gastar e tal, não sei o que e tal. Aí conversamos rapidamente, isso durou, sei lá, 2 minutos, né? E aí eu falei, então eu costumo dizer que qualquer minuto é um minuto importante para educar. Qualquer minuto. Eu acho que a gente educa mais nesses minutos, não é? Do que muitas vezes em horas de conversa, quando a gente quer fazer toda aquele discurso, né? Geralmente nessa hora a gente não educa nada. Porque a gente tá falando, mas a criança já tá assim, né?
Aham, já estou sabendo. Agora, Então, Isa, quando a gente educa é nas situações da vida mesmo, quando as situações vão acontecendo. exatamente. Qualquer minuto é esse minuto precioso, né, de educação. E às vezes E a tem gente aqui acha que aquela vai demorar parte que muito e não vai. Sabe assim, quando não vai. você vai sair para trabalhar, a criança grita que quer ficar com você, e a criança, às vezes, 2 anos, 3 anos, não tem aquela compreensão ainda de por que a mãe tem que se ausentar, ou o pai. E a mãe fala, eu não posso, aí sai a criança berrando do lado, a mãe saindo chorando do outro, aquele negócio horroroso. E aí a criança vira, eu quero a mamãe. Você fala, quantos minutos? Aí a criança olha assim, 1, 2, 3. A criança até 3 anos é difícil ela falar mais que 5, porque 3 é ela É, toda. Já ela não é a tem essa noção primeira. também de tempo, né? Isso. E aí você fala, então É, eu vou marcar 2 minutos e nós vamos ficar abraçadinho aqui 2 minutos. Depois a mamãe vai trabalhar, tá combinado? Aí você abraça 2 minutos, são 2 minutos que mudam tudo. Tudo. Todo o seu dia, toda a sua vida, todo o seu relacionamento com a sua criança, todo o desenvolvimento dela, a relação dela com o trabalho, porque até aqui ela estava odiando o trabalho, que é esse negócio que me separa da minha mãe, né? Olha que coisa incrível. Então são esses minutos preciosos mesmo. Desculpa que eu não deixei você falar, mas é que eu queria complementar com não, isso, que quando você falou dos foi preciosos ótimo. minutos, eu me lembrei desses dois que às vezes eu dava para abraçar ali É, na hora de sair. é isso mesmo. E, assim, é uma coisa que a gente batendo esse papo aqui me faz lembrar também, né, do tempo em que eu tive as crianças, né, pequenas, e que se trabalhava muito, porque quando as crianças são pequenas, normalmente é um período que nós trabalhamos muito, Temos e pouco que dinheiro às vezes. havia sempre uma preocupação de explicar, de levar, de mostrar, de explicar essa relação do dinheiro com o trabalho, né? De fazer com que a criança entenda também que isso ali é uma forma de prepará-la para, no futuro, ser um profissional, ser alguém que vai se dedicar ao trabalho também como nós. E eu acho Agora, isso Isa, muito importante. eu me lembro que sempre quando eu recebia, né, no final do mês, eu fazia questão de trazer alguma coisa para as crianças e dizer, então, mamãe pôde comprar isso porque foi fruto do trabalho da mamãe e tá vendo? Isso é muito importante para a gente como família, para que vocês cresçam, e sempre esse diálogo muito franco. Mas olha, tem uma pergunta aqui daquelas que a gente sabe que sempre aparece, porque os pais são muito preocupados com o tempo em que as crianças podem, né, e devem ficar utilizando nesse momento, por exemplo, os canais de YouTube, né? E quanto tempo que você acha que é o necessário para a criança de 4 e 1 ano ficar brincando sozinha, né? Se você tem assim uma referência. Não tenho porque varia muito. Até temperamento, por exemplo, varia tempo. Então, você pode ter uma criança de um temperamento tranquilo, que ao nascer, tá lá com, sei lá, meses de vida, ela acorda e fica 15 minutos no berço sozinha, diz, beleza, tranquilona, até te chamar, né? E você tem o outro que tem um temperamento mais forte, que tem mais a relação, né, do extrovertido, vertido para fora, ele quer a interação, ele quer o estímulo, e que ele acorda e berra na hora. Ah, essa criança deve estar com problema. Não! Ela tem outro temperamento, ela tem outro jeito. Então, Sim, o desenvolvimento da autonomia dela vai ser diferente. Ela vai demorar muito mais tempo é para brincar verdade. sozinha. Uma criança dessa, Uhum. talvez nem aos 3, nem aos 4 anos brinque mais de 15, 20 minutos sozinha. Não brinca muitas vezes, porque ela foi feita de outro jeito. E aí vai ser um desafio nosso trabalhar isso, tá? Então, essas receitas de tempos, né, elas são bem difíceis, bem desafiadoras de se colocar, de se estabelecer. Eu vou trabalhando, os tempos aqui comigo, com meu filho, eles vão variando, né? Variam de acordo com muitas coisas, né? Eu falo, por exemplo, o sol é prioridade. É um dia de sol? Você tem algum lugar que a criança possa brincar lá fora, né? Seja numa varanda, seja numa. Então, o sol é prioridade. Então, em momentos de sol, as telas têm os tempos reduzidos. Eu tô com muita vontade agora. E eu sempre pergunto para ele, quantos minutos? Porque às vezes eu estava pensando em dar 30 e ele fala 15. Eu falo, ok. Olha que maravilha, né? Perfeito. Tá trabalhando com ele a capacidade de tomada de decisão, a análise, a própria necessidade, quanto ele está desejando, querendo, quanto ele está sentindo que vai satisfazê-lo, né? Isso também eu tô falando de crianças que não estão viciadas, tá?
Porque se eu tiver crianças com vício, aí nós estamos falando de outra coisa. E aí tem um vídeo no canal, pode assistir lá, no canal Examinatel, porque lá, aliás, gente, tem mais de 1000 vídeos lá, tá? Fiquem à vontade, um monte de conteúdo de graça lá. Mas sobre vício aí é outra coisa, tá? Porque nunca vai ser suficiente para uma criança que está viciada. O tempo que você der não vai ser suficiente, ela vai chorar na hora que você for desligar, e enfim, aí já é outra coisa. A criança não tem autonomia com vício, e nem a gente, porque aí é o vício que está no controle, Sim. tá? Aí já é uma outra situação e tem muitas crianças nesse quadro, tá? Mas essa questão do tempo tem um pouco disso. Outra coisa. O tempo de tela eu também ajusto com relação ao que tem que fazer e ao que eu quero fazer. Então, assim, eu já fiz tudo que tem que fazer? Ué, então não preciso nem conversar agora sobre tempo de tela. Peraí, vamos fazer primeiro, então, o que tem que fazer, né? Porque se eu nem fiz isso ainda, como é que eu vou falar em tempo de tela, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente vai buscando como medida nesse processo, né? Porque de repente eu falo aqui, não, 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, mas o menino não escovou dente, o menino não comeu, o menino não fez o dever de casa, então não tem 30 minutos, entendeu? Peraí, tem outras coisas que são prioridade, né? Ou então eu falo, são 30 minutos, aí o menino tá assistindo um filme que dura 1h30, que é ótimo, e eu preciso trabalhar. Então, aquele momento, 1h30 eu trabalhando e tá tudo bem, entende? Então, eu acho que a gente precisa realmente buscar referências, mas também olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa criança, olhar para o dia de hoje, olhar para o sol, né? Olhar tudo que tem de elementos aí para a gente conseguir chegar numa boa decisão. Eu acho que excluir completamente as telas, na minha opinião, né, principalmente de uma criança que já não é um bebê, né? Até 2 anos nós estamos falando de bebês, não pagam nem passagem aérea ainda. É outra história. Mas depois que já não é mais bebê, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para frente, né? Excluir completamente as telas, eu não vejo como uma decisão equilibrada. Mas também respeito todo mundo, tá? Por que que eu falo isso? Porque hoje em dia, para essas crianças, as telas são até opções profissionais muito potentes no futuro, né? Então, eu acho que mais do que excluir o uso, que vai ser um caminho muito difícil, né, conseguir, né? Mais do que excluir o uso, a gente precisa orientar o uso, né? E, inclusive, assistir junto para saber o que a criança está vendo, conversar, bater papo sobre isso. As proibições são sempre problemáticas. Porque quando eu proíbo, eu muitas vezes desperto um desejo enorme na criança de continuar, porque se é proibido, então o que será que tem? Da curiosidade, né? Muitas vezes, se eu proíbo e eu estou num problema de relação com a minha criança, porque se eu estou proibindo alguma coisa, eu provavelmente estou sendo autoritária, e aí a criança, se tiver um temperamento forte, pode querer me atingir e me questionar esse autoritarismo, porque ela não consegue lidar bem com isso, e aí ela começa a querer fazer justamente porque eu proibi, né? E também, se eu proíbo, tem um amigo que tem um elemento, né, no bolso, tem o tio, o padrinho que não concorda com a minha proibição, a vovó, o vovô, e aí é bem complicado segurar isso, né? Então eu prefiro que a gente pense em criar protagonismo no uso das telas. Como assim, Isa? Por exemplo, meu filho se interessou por estudar linguagem de programação, robótica, desenvolvimento de games. E eu achei incrível, partiu dele e eu falei, excelente, é uma excelente forma de sair da passividade, do consumo do conteúdo online para ser o criador, o desenvolvedor também de conteúdo online, né? E aí é interessante, porque quando você cria um game, você descobre que todo game tem por trás de si uma história. E aí você vai conseguir conversar com seu filho e falar, a história que tem por trás desse game, filho, você já parou para perceber? Qual que é a história? É uma história boa? É uma história que traz coisas boas para nossa cabeça? Olha só que legal, sabe? E você começa a poder conversar com ele em outro nível. Porque você conseguiu fazer com que ele saísse do lugar passivo de consumidor de conteúdo online para entrar no lugar, né, de protagonista, de ativo, de quem realmente faz conteúdo, analisa conteúdo, desenvolve conteúdo. É muito diferente.
né? E eu não preciso fazer isso pagando curso de linguagem de programação, se não for o caso, né? Eu posso simplesmente desenvolver junto com meu filho um canal de YouTube, uma página no Instagram, mas que seja produtiva, que seja útil, que tenha realmente alguma coisa a construir na criança, sabe? Esse é o foco, né? Eu acho também que é um mecanismo muito importante até para a gente ter acesso ao que eles estão visualizando, que eles estão tendo acesso, né? De uma certa maneira, é uma forma de você acompanhar tudo isso. Isa, acredite você ou não, já estamos acabando, estamos já assim, olha, com um horário, assim, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, mas o tempo está acabando. E aí, assim, a última fala, né, é uma provocação mesmo, eu faço assim já bem rapidinho. Eu acredito que as crianças que estão passando nesse momento, por todo esse processo, serão crianças muito diferentes. Na verdade, nós vivemos uma educação para a incerteza, na verdade. Nós não sabemos como serão as profissões daqui a mais uns anos. Nós estamos vivendo a educação 5.0, um momento de grandes transformações sociais também e comportamento, né? Uma mudança muito grande do nosso comportamento frente a tudo isso. Eu acho que o pai, né? Os pais que estiverem atentos a esse momento em casa, cuidando disso, já sairão muito na frente na preparação dessas crianças para habilidades importantíssimas para o futuro. Não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muita coisa que a gente está aprendendo com isso, tem muita coisa que a gente está desenvolvendo com isso. E, na verdade, eu falei outra vez, foi um pouco polêmico, mas eu acho válido trazer. Um vírus que coloca o adulto em casa para ficar com as crianças, pode ser que queira nos dizer alguma coisa a esse respeito também, né? Então, assim, o que será que é para a gente aprender com isso? Eu sou da opinião que nada nessa vida acontece por acaso. E uma coisa que acontece e afeta o mundo inteiro, literalmente, né, tem muito para nos ensinar. Então, não passe pelo horror do vírus sem aproveitar os aprendizados, sem querer entender que mensagens existem por trás disso, né? E lembrando sempre, gente, que criança é consequência, adulto é causa. Então, se tem alguma coisa na minha criança que me incomoda, eu preciso buscar mudar a causa, que no caso somos nós, né, os adultos. E aí nós vamos ter também respostas diferentes das nossas crianças, né? Então, é sempre bom a gente perceber que tem alguma coisa em nós que a gente precisa fazer diferente, buscar diferente, ler, fazer curso, buscar informação para entender como conseguir conduzir diferente para que a criança também responda diferente, viu? Isso que é importante. Se eu posso fazer um convite, no mês de maio, claro! A gente vai ter o PNL, a semana de PNL, nós vamos lançar o curso de PNL para pais e professores. Então, eu quero estender a todos vocês, a comunidade aí Costa Azul, né, desse trabalho que a gente faz online também, que eu acho que pode ser um complemento bem significativo aí para todo o trabalho que vocês desenvolvem também com maestria. Uma honra estar aqui falando com vocês, então, muita gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Nós que temos que agradecer, convite super aceito, né? Eu acho que é um importante tempo, né, para a neurolinguística na vida do professor, na vida das famílias. Eu acho que é um momento ideal para a gente também procurar respostas científicas. Eu acho que esse momento também nos ajudou a pensar sobre isso, não é? O que eu acho importante é que, às vezes, a gente quer fazer diferente, mas não sabe como. E aí, se a gente vai, por exemplo, para as ferramentas da programação neurolinguística, a gente ganha uma mochila de como. Um arsenal de como. Não é a única, né, gente? Não é a única forma, mas é uma forma que é muito potente. Isa, eu vou encerrando, né, com você, agradecendo muito pela sua disponibilidade, por esse momento de compartilhar, mas também gostaria de deixar uma fala final, né, de que não é pretensão da escola nesse momento transportar exatamente a sala de aula tal como ela é para dentro da casa de ninguém. Nós estamos aqui, não tem. Nós estamos aqui como escola fazendo não o certo, porque não sabemos qual é o certo.
mas fazendo o melhor que podemos, né? Então, quando a gente, como professor, grava vídeo, vai para a sala, a gente está aqui dizendo, olha, nós estamos juntos experimentando recursos, possibilidades e auxiliando você como família. Por isso também temos trazido as lives, por isso também temos trazido profissionais como você para construir conosco essa caminhada tão importante que o Centro Educacional Costa Azul quer fazer como educação. Nós entendemos que a educação ela vai muito além, né, da sistematização do conteúdo lá dentro da sala de aula. E está aí um momento provocativo e importante para a gente de mostrar tudo isso. Queria te dizer que amanhã estará conosco a Luciana Brits para falar um pouco sobre alfabetização também, que é uma preocupação grande nesse momento, não é? Os alunos estavam em pleno processo de alfabetização e, de repente, uma ruptura aí. Como fazer? Como que a gente pode dialogar sobre isso? Ouvir também as indagações das famílias, ouvir também sugestões. Eu acho que também fica aí esse convite para você. Será às 19 horas. Se quiser participar com a gente, vai ser super bem-vinda, não é? E na próxima semana estará conosco a Simone André para falar de competência socioemocional, não é? Que a gente entende que a gente, nesse momento, vai unindo aí pontas de um lado, pontas do outro, para organizar aí o nosso entendimento e que lição a gente tira dessa pandemia. É verdade, querida, perfeito. Um grande abraço, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada, Cíntia, um beijo grande, um abraço também a todos que estão acompanhando, gratidão pela oportunidade. Espero todo mundo também aí nas redes, né, no nosso perfil,